Agora a gente vai falar um pouquinho de literatura na prova de linguagens da prova do Enem. A gente vai fazer a famosa interpretação de poemas. Deixa o pessoal com muito medo aí, só que dessa vez eu quero mostrar que nem toda questão de poema, apareceu o poema na prova, é necessariamente uma questão de interpretação de poemas, você me entende? Só porque tem um poema lá não quer dizer que o que esteja sendo cobrado é o poema. E eu vou tentar provar para você que vale a pena sim estudar literatura. Se você juntar o conhecimento que você tem da literatura com a interpretação do enunciado, você consegue resolver uma questão de poema sem precisar interpretar o poema. Vamos dar uma olhada nessa questão de 2014 que cobrou um poema de Augusto dos Anjos. Nessa questão nós temos o poema Psicologia de um Vencido. Não vou fazer a leitura do poema porque não é o nosso foco agora interpretar ele. Vamos direto para o enunciado. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presente no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como... E aí vem as opções para você dar uma analisada. Antes de analisar elas, pensa comigo. O que faz do Augusto dos Anjos ser considerado um poeta de transição? A poesia dele ser transição, pré-modernista. É porque a escola literária pré-modernismo está entre outras duas escolas. O simbolismo e parnasianismo, que são escolas que vêm antes do pré-modernismo, e o modernismo, que obviamente é a que vem depois, pré-modernismo, modernismo. Então, para ele ser considerado um poeta de transição, a poesia dele tem que ter características tanto do parnasianismo e do simbolismo, quanto do modernismo. Você precisa procurar uma alternativa que fale isso, que diga que o poema do Augusto dos Anjos tem essas duas coisas. Perceba, não interessa só, vou procurar uma alternativa certa. Não é isso que ele está perguntando. Ele quer qual delas justifica o poema do Augusto dos Anjos como de transição entre simbolismo e parnasianismo, mais atrás do pré-modernismo e modernismo. Olha as alternativas. A resposta certa aí é letra D. Manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, as escolas anteriores, dimensionada pela inovação da expressividade poética e o desconcerto existencial, que são características do modernismo. O modernismo veio para inovar nessa expressividade. Se a gente analisar todas as outras alternativas, que aqui a gente vai fazer rapidamente pelo tempo do vídeo para não se prolongar, você vai ver que todas elas ou são equivocadas, de acordo com o poema e com a literatura, ou apesar de serem certas, não respondem o que está sendo perguntado. Vamos rapidamente ver cada uma aí. A letra A diz que a forma do soneto, versos metrificados, rimas, vocabulário requintado, coisas que tem no poema do Augusto dos Anjos, antecipam conceitos do modernismo. Falsa, porque o modernismo não é isso. Não é forma fixa, não é verso metrificado, não é rima e vocabulário requintado. É um poema mais livre. A letra B e a letra C, embora sejam verdadeiras, o poema do Augusto dos Anjos faz um resgate de poesia simbolista e usa metáforas e também tem uma seleção lexical emprestada ao cientificismo, não responde à pergunta de por que ele é de transição. Ela só responde à pergunta de que são características da poesia dele, mas não fazem dele de transição, que é o mesmo erro da letra E. A letra E, inclusive, é uma que muitos alunos marcam sobre a questão da discussão filosófica, uma poesia com valores renovados e tal, muito presente na poesia dele, mas não caracteriza ele como de transição. Observa para mim sempre isso. Se a pergunta for específica, o que caracteriza o poeta como de transição, então não precisa interpretar o poema, responde de acordo com seus conhecimentos, ou simplesmente interpreta, né? Por que é de transição? Porque tem característica do que vem antes e tem característica do que vem depois. Nem toda questão de poema no Enem exige a interpretação do poema. Tem algumas que você resolve só com enunciado e com elaboração de raciocínio lógico.